Muito obrigado, presidente da sessão Mendes, vereador Mendes. Saudar os colegas e público que nos assiste. Acho que, para além de todas as manifestações um pouco mais belicosas que nós temos visto nos últimos dias no parlamento e fora dele, que eu acho que essas cabem aí a uma reflexão de nós nos atermos ao âmbito da cordialidade e do respeito parlamentar, me preocupa um pouco o tema, o objeto especificamente desse pedido de impeachment, que se trata aí de um pedido bastante distinto dos demais analisados. Eu acho que o julgamento hoje de admissibilidade do processo era um tema importante e talvez a retirada de quórum tenha sido uma solução inteligente para que possamos olhar com mais calma, uma vez que o conteúdo, de fato, é um conteúdo bastante extenso, são 194 páginas, pelo que me recordo, pude ler boa parte dele. Minha equipe de gabinete, desde o início da manhã, tem se debruçado sobre o tema para emitir um parecer técnico sobre o assunto, bem como o diretório municipal do partido tem nos auxiliado no processo. Porque, para além de quem é o autor, nos interessa o conteúdo. E o conteúdo devia ser, e aqui me frustra, vir à tribuna, a liderança de governo, para falar sobre o autor do pedido. Eu entendo o julgamento político da autoria do pedido, eu compreendo o contexto político de briga entre partidos e algumas figuras, mas o conteúdo deve ser o cerne da nossa questão aqui, enquanto parlamentares e enquanto sociedade porto-alegrense. E é ali que reside a minha maior preocupação, e também é a do Partido Novo, de que nós tenhamos uma devida apuração daquelas denúncias, especialmente aquelas que enquadram-se nos fundamentos do que se entende por razoabilidade de pedido de impedimento de um prefeito. Então, gostaria de ver, sim, esse debate aprofundado. Que bom que teremos mais tempo, vereador Sequim, para isso. Acho que poderia ser um erro do parlamento decidir tão rapidamente uma admissibilidade, muito embora fosse somente a admissibilidade e não o juízo de valor daquele processo, que pode carecer de total fundamento, e aí, novamente, uma análise mais aprofundada se mereceria. Mas eu faço questão de destacar, é importante que nós entendamos que, nesse momento, para além das divergências pessoais, para além desses discursos, muitas vezes, até de acusações desrespeitosas de um lado ou outro, é importante que nós nos atentamos ao conteúdo. E o conteúdo interessa ao cidadão de Porto Alegre, o conteúdo interessa ao pagador de impostos e interessa a mim, especialmente quando for votar esse pedido, seja ele na segunda-feira, seja ele na quarta-feira, enfim, quando for. Porque eu quero dar um voto técnico, quero dar um voto que seja alinhado com o interesse da sociedade, que independente de quem for seu prefeito, quer ver os recursos bem administrados e que a coisa seja feita da maneira correta. E aí me causa também uma certa estranheza, muitas vezes, vir aqui e, de certa forma, eu estava brincando antes com o vereador Robaina, que falou sobre o conteúdo, mas, ao mesmo tempo, eu lembro do processo de impeachment da presidente Dilma, onde, muitas vezes, PT, PSOL foram lá e atacaram justamente o mensageiro, e pouco conseguiram rebater sobre o conteúdo. Então, me causa esse desconforto, porque nós nos interessamos, sim, pelo conteúdo e não tanto pela autoria. A autoria, ela diz mais sobre conflito político. O conteúdo, aí sim, diz respeito sobre a administração pública e a responsabilidade com o dinheiro do cidadão. E essa nós precisamos debater, e eu espero que nesse tempo que nós temos aí até a próxima votação, tenhamos oportunidade de esclarecer, especialmente os pontos aí mais sensíveis, que, na minha opinião, são os pontos destacados, os pontos A e D do relatório de pedido de impeachment, e que aí, no curto espaço de tempo que nós pudemos ler os documentos, nos pareceu ser aqueles que carecem de maior atenção. Agradeço pela atenção de todos e desejo que avancemos nesse debate.